É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo e com uma bomba. Isso aqui, meu amigo. Isso aqui, meu amigo. Cadê? Aqui, ó. Essa aí. Aí tá bomba, ó. Bomba, mas esse é bomba mesmo. Deixa o like no vídeo, quem puder, curte o vídeo. Dá essa moral, é importantíssimo, tá? É muito importante que você curta o vídeo. Inscreva-se no canal, verifica aí se você está inscrito. Desmanche no Galo? Quantos meses de salário atrasado? Vamos lá, Léo. Os salários em carteira foram pagos na terça-feira passada, eles haviam vencido dias antes, e enquanto os direitos de imagem também foram pagos na terça-feira, na quarta-feira da semana passada, no dia anterior ao jogo com o Bucaramanga. Mas desse final de semana, outro mês de direitos de imagem ficou pendente. Essas ações de atletas, elas têm a ver com fundo de garantia, com pagamentos de prêmios de luvas e com comissões, tudo isso bastante atrasado no Atlético, tá? A Itatiaia apurou que Rony tem uma proposta do futebol árabe engatilhada e quer tentar deixar o clube sem custos. Parece muito mais viável do que um possível negócio com o Corinthians, até porque o Rony já estourou o limite de jogos com a camisa do Corinthians, tá? E aí, ainda em meio à repercussão de tudo que tá rolando no Galo, o atacante Daverson, atualmente no Fortaleza, é mais um atleta que acionou o Galo na justiça. Segundo a ação a qual o No Ataque teve acesso, ele cobra R$85 mil de direitos de imagem atrasados. A reportagem entrou em contato com o clube alvinegro, que não quis se posicionar. De acordo com a ação movida por Daverson, o Atlético deve 213 mil ao atacante por direitos de imagem. Quando houve o acordo da transferência para o Fortaleza, a SAF se comprometeu a pagar o passivo em 10 parcelas de 21 mil, sempre com vencimentos no dia 20. 4 meses depois da saída, Daverson, no entanto, não houve a transferência de nenhum centavo. Enfim, mais um atleta cobrando o Galo. O Arana não completou os 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso significa que, se ele vai à justiça, ele consegue a rescisão do contrato. E consegue a rescisão do contrato, ele poderia defender outro clube brasileiro. Eu ainda acho que o trabalho do Cuca esse ano é um trabalho medíocre, tá? Um trabalho mediano. Mas a gente tem que livrar muito ele. Tem que livrar muito ele. Porque olha o Cuca com o que ele está convivendo. Ele está convivendo com uma gestão que não paga salários, jogadores insatisfeitos e agora notificando o atleta na justiça. O Igor Gomes notificou e deu prazo até quinta-feira. Então eles vão ter que tirar dinheiro não sei de onde até quinta-feira para pagar o Igor Gomes. Gente, é assim, eu espero realmente que amanhã tenha uma reunião. E não é, viu? Não é reunião com o Paulo Brax e o Vitor não, viu, gente? Alô, Atlético. A reunião é com o Rafael e com o Rubens Menin. É com quem paga, não é com outros. Não é nem com o Bruno Musi. Espero que amanhã tenha uma reunião com o Rubens Menin, com o Rafael Menin, com os jogadores, com todo mundo. E que resolvam. E abrindo aspas para o volante do Atlético, em respeito aos torcedores e à massa atleticana, informo que são inverídicas as matérias e posts nas redes sociais que circulam nesta tarde, afirmando que notifiquei extrajudicialmente o Atlético por conta de débitos pendentes. O assunto em questão, de conhecimento público, tem sido tratado diretamente com a diretoria e o staff do clube. Sigo empenhado em cumprir meu papel em campo pelo Galo para dar alegrias aos torcedores que me acolheram tão bem desde a minha chegada, fecha aspas, Gabriel Menino. Agradecer também a assessoria do Gabriel Menino, tá acompanhando os nossos bastidores e é bom a gente trazer esse esclarecimento, né? Nos informou desse post. Agora amanhã, esperar essa reunião e que as coisas se resolvam, né? Mas que se resolvam para sempre, assim, que não tenha mais isso, porque isso é muito ruim pro clube. Sabe aquele negócio desnecessário? É isso aí. Essa exposição. Lembra que nós falamos ontem sobre aquela questão do Atlético tá ficando queimado no mercado e o jogador vai pensar 2 vezes ao aceitar uma proposta do Atlético? Sim. Nós falamos isso aqui ontem. Falamos mesmo. E aí o que acontece hoje? Toda essa história, essa exposição absolutamente desnecessária, principalmente na antivéspera de um jogo decisivo, né? Da competição, em que o Atlético tem mais possibilidades. Não é a única, mas é a que tem mais possibilidades, é a menos difícil. E realmente isso não ajuda, né? Primeiro a contar ao lado do Igor Tebe Assunção que Rony havia entrado com um processo na justiça contra o Galo, pedindo a rescisão do contrato de forma imediata. A partir da notícia, o Cuca fez contato com o Rony, pedindo
questionando se o Rony toparia reconsiderar essa história em caso de pagamento integral de tudo que o Atlético deve. Na sequência, o Vitor e o Paulo Brax fizeram contato com os representantes do Rony. E até o presidente do Atlético conversou por telefone, prometendo que nessa quarta-feira os donos da SAF do Atlético estarão no clube para quitar absolutamente tudo que o clube deve, com atletas, com funcionários e também com empresários. E diante dessa promessa que foi feita, o Rony e seu representante, o Hércules, toparam retirar a ação contra o Galo. Imagino que os demais atletas que haviam feito notificações extrajudiciais tomem e optem pelo mesmo caminho, de deixar de brigar com o Atlético. Ao que parece, o problema será resolvido nessa quarta-feira, depois do pagamento integral de tudo que o Atlético deve desde o início do ano, em relação a salários, direitos de imagem, luvas, premiações e comissões. A novela parece estar terminando com um final feliz para o torcedor atleticano. Pena que houve a necessidade dessa ameaça de debandada para que Rafael e Rubens Menin entendessem a gravidade da história e colocassem dinheiro do próprio bolso. O problema, ao que parece, será resolvido nessa quarta-feira. Informação exclusiva: Rony aceitou retirar a ação contra o Galo na Justiça. Dessa maneira, com o pagamento confirmado nessa quarta-feira, ele fica liberado para jogar normalmente a partida da próxima quinta-feira. E a notícia precisa ser festejada, primeiro porque o jogo de quinta-feira é absolutamente decisivo, vale vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Depois, porque o Atlético, além de perder tudo que foi investido na compra do Rony, cerca de 6,5 milhões de euros, seria, se condenado, obrigado a pagar o Rony com seus salários até o fim do contrato em dezembro de 2027. Lei Geral do Esporte, artigo 90, parágrafo 4º. O atleta com um contrato especial de trabalho esportivo, rescindido na forma do primeiro artigo desse artigo, fica autorizado a transferir-se para outra organização esportiva, independentemente do número de partidas das quais tenha participado na competição, bem como a disputar a competição que estiver em andamento por ocasião da rescisão contratual, respeitada a data limite de inscrições prevista no regulamento de cada modalidade esportiva. Então, só para deixar ainda mais claro, se o Rony, se o Scarpa e outros conseguissem a rescisão do contrato com o Galo na Justiça, eles sim estariam aptos a serem inscritos em qualquer outro clube de futebol no Brasil, independentemente de já terem estourado o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. Abriria-se uma exceção para esse tipo de caso. A única condição que impediria eles de se mudar para outro clube é se a janela não estivesse aberta. E a janela está aberta desde 10 de julho até desde 10 de julho até 2 de setembro, tá bom? Você explicasse como é que está a situação no momento envolvendo o Rony. Passo a informação, Guilherme, que a situação está resolvida. Hoje a gente foi notificado pela Justiça do Trabalho de uma ação protocolada pelo Rony. Não tive acesso à petição inicial, ou seja, aos pedidos especificamente desse processo, mas em reunião com o atleta, com o seu staff, a gente entrou em acordo rapidamente e essa ação ela já está sendo retirada hoje ainda, de maneira que a partir de amanhã não tem nenhuma ação trabalhista do grupo do Atlético contra o Atlético. Eu vi muita notícia saindo a partir dessa informação do Rony de que os atletas estavam entrando na justiça contra o Atlético. Isso não procede, não procedeu. O elenco ele tem pequenas pendências que não tem problema nenhum de falar. Não é pendência de CLT, de salário, não é pendência de imagem, não é pendência de fundo de garantia, não é pendência de premiação. São pendências pontuais de luvas que estão sendo resolvidas uma a uma e que foi prometido, inclusive, para os jogadores que até o início do mês seguinte, que é agosto, isso ia ser de uma maneira definitiva resolvido. Então, a gente teve esse momento conturbado hoje, que é natural que seja um momento conturbado mesmo, com ação na justiça, mas em nenhum momento o Rony pediu para deixar o clube, em nenhum momento ele pediu uma rescisão para ficar livre. Ele reivindicou algumas situações pontuais do contrato dele, que já foi feito um acordo entre nós e a ação está retirada. Então, é importante sempre
ser transparente e claro com a torcida do Atlético do que aconteceu, por que aconteceu e qual que é o desfecho disso. Essa reunião de amanhã, sabemos que existem algumas pendências com outros jogadores também. A ideia é sanar essas pendências com os outros jogadores também, para que não possa correr risco parecido com a situação que está acontecendo com o Rony agora, Paulo? Exatamente, esse é o propósito e esse é o objetivo de amanhã. A gente vai ter essa conversa em outro nível, né, num andar maior, exatamente para poder ajustar com outros jogadores da mesma forma que foi ajustada com o Rony. Ô Paulo, eu queria que você falasse para a gente essa situação do Arana, a notícia que saiu hoje de uma nova lesão. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? É uma situação que preocupa ou dessa vez é uma lesão mais simples? Não, pelo que eu vi hoje no treino, é algo bem simples. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho de notícia aqui? Nos últimos 70 a 80 dias, o Galo contratou uma empresa especializada para fazer... para angariar possíveis novos investidores externos. Não acaba por aí. Então a ideia deles era essa, investidor externo, porque eles, do bolso deles, eles não, a princípio, não iriam aportar. Aí, tudo bem. Outra coisa, se o Atlético não tiver nenhum... e muito importante, não tem nenhum investidor externo com conversa avançada. Já tiveram alguns que tiveram interesse, conversaram, mas nenhum, até o momento, teve alguma conversa avançada. Aí, depois de você ir atrás, tentar uma empresa, não conseguir e ver que o clube está em novembro, dezembro, se não tiver nenhum aporte, nós vamos entrar em colapso financeiro, tá? O Atlético vai entrar em colapso financeiro se não tiver nenhum aporte até dezembro, novembro, tá? A partir do momento que você não consegue isso, obviamente que você vai vir a público e vai dar de bom moço e falar que você vai aportar, meu amigão, porque você estava tentando lá atrás e ninguém quis. Se você não aportar, a bomba vai estourar na mão de quem? Nas suas mesmo, entendeu? Então, assim, não me venham com esse papinho agora de querer ser bom moço e falar que eles sempre quiseram aportar, não. Já estão tentando há muito tempo e ninguém está se interessando. A verdade é essa. E outra, pelo amor de Deus, não vamos falar que foi aporte. Se você pegar 25% da associação, diluir ela para 10, para 15, para 20, para 5, para 8, não me interessa. Diluir ela e falar que foi aporte, não foi aporte. Isso nada mais é do que uma compra. Vocês ajudaram o clube a endividar, vocês aumentaram a dívida do clube, vocês diluíram o patrimônio do clube, aumentaram a dívida e agora, para botar dinheiro, que o clube está entrando em colapso financeiro, vocês vão pegar a porcentagem da associação. É isso mesmo? Por que não aporta nos 75% que vocês já são donos? Por que não aumenta o capital dentro de 75% e dilui essas ações? Aí agora que a bomba está estourando, vocês vão pegar mais uma rebaba da associação, né? Enfim, não me venha de bom moço depois falar que vocês sempre quiseram aportar. E não é aporte. Se for do jeito que está sendo, não é aporte, é venda. Não caia nessa, tá? A torcida e a galera, não cai, não é aporte, é venda, beleza? É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.